empregada doméstica tem interesse em aprender, porque eu terminei o curso, o meu último curso de maio, eu terminei ontem, e nesse curso foi muito bacana, porque eu tive um retorno de como elas estão interessadas em aprender, em como elas estão interessadas, as empregadas domésticas, em se capacitar e como elas estão sim percebendo como a profissão empregada doméstica já está exigindo, já está buscando no mercado profissionais mais qualificadas. E elas estão, sim, com muito interesse em aprender. Foi um mês incrível de aprendizado, foi um mês onde eu tive um retorno muito intenso delas, de tudo que foi passado, de aprendizado, de todos os módulos. Depois dos módulos online, a gente tem aula ao vivo, e na aula ao vivo, elas trazem para mim as dúvidas, a gente troca ideia, uma vai comentando, né, com a outra a dificuldade que teve, elas vão se identificando com essas dificuldades e vai trocando ali dentro dessa comunidade informações que uma vai ajudando a outra e eu vou ajudando todo mundo. E aí eu quero comentar com você, quando eu falo que a empregada doméstica tem sim muito interesse em aprender, eu vou dividir com você que eu fiz uma pesquisa, e nessa pesquisa, foi uma pesquisa com as empregadas domésticas, e uma das perguntas que eu fiz para elas foi, até anotei aqui para eu falar exatamente para você: se seus patrões te oferecessem um curso de capacitação online para empregado doméstico, como seria a sua reação? 77,3% respondeu: amei, vejo como uma oportunidade de crescimento. E 9,1% respondeu: faria para não desagradar meus patrões. Então, aqui nessa pesquisa, eu mostro para você como, sim, as empregadas domésticas estão interessadas em aprender. Aqui elas podem ter uma dúvida, que isso pode sim gerar, de que o que será que eu vou aprender num curso de capacitação para empregada doméstica? E quando elas começam a fazer o curso, que a gente tem ali o primeiro módulo, que é um módulo que eu chamo de Virando a Chave, nesse módulo eu me conecto com elas através da importância de como eu passo para ela, para a empregada doméstica, a importância dela se profissionalizar, a importância dela estar ali comprometida com o aprender, comprometida com o entregar um serviço melhor para ela ser reconhecida, porque a partir do momento que ela se reconhece, que ela se valoriza, ela sim, ela entende que para ela ser ali reconhecida no trabalho dela também, além dela se reconhecer, ela precisa entregar um trabalho de qualidade, ela precisa entregar um serviço diferenciado. E isso daí é muito importante nesse módulo, que é o módulo Virando a Chave, e é onde eu me conecto com ela, é onde ela se enxerga como uma profissional, e é muito bacana, a partir desse momento, como que elas entram ali no mood do curso e se entregam realmente para estar aprendendo e se profissionalizando de uma forma diferente, onde não é só uma entrega pro patrão, é uma entrega para ela também, é um conhecimento, é um autoconhecimento, e desse autoconhecimento ela traz o serviço aí que o patrão tanto deseja, que é um serviço de qualidade. Aí você vai falar, mas Fabi, todas elas se conectam assim? É sempre tudo tão fácil? Eu falo, não são todas, né? Eu acredito que sim. Tanto que eu tive nessa pesquisa uma pequena parte das empregadas domésticas que responderam que achavam que não precisavam, que elas não tinham mais o que aprender. Então, sim, existem algumas empregadas domésticas que podem até não ter interesse, ou que elas não saibam o que é um curso, que elas não saibam o que é se profissionalizar.
porque, infelizmente, a grande maioria delas não teve oportunidade de aprender, não teve oportunidade de fazer algum curso. E então isso para elas não é uma realidade. Mas a partir do momento que eu tenho aí a patroa, o patrão dando a oportunidade daquela funcionária deles, dela se capacitar, dela fazer um curso e onde ela vai estar entendendo a importância, sim, da profissão dela, o quão importante ela é para aquela família e como ela pode entregar um serviço de qualidade ali para ela ser reconhecida, porque por mais que a empregada doméstica seja uma empregada que tem um bom relacionamento com a família, o que acontece? Às vezes tem ali que ela não sabe se organizar, que ela não tem um planejamento. E o que acontece? Às vezes a patroa ou o patrão não tem tempo de ensinar, não sabe ensinar, não quer ensinar, ou realmente não é aquela, também não, né, não está ali na vibe de estar no o tempo de fazer a gestão daquela funcionária. E o que acontece? Ela vai levando as coisas no automático. E quando ela leva as coisas no automático, nem sempre a produtividade dela é boa, porque se você não tem um planejamento, se você não tem uma organização, isso daí não é só com a empregada doméstica, é com todo mundo. Pense em você. Quando você não tem uma organização do seu dia, que você começa a fazer uma coisa, a hora que você vê, você já está fazendo outra, aí você não terminou o que você precisava ter feito, ou não lembrou que tinha que fazer porque não estava na sua agenda, não estava na sua programação. Então, com a empregada doméstica também é assim, né? A partir do momento que ela não tem a organização, ela se perde e nesse se perder ela não entrega o serviço de qualidade que você busca. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso daí é quando uma empregada doméstica que fala que não quer, talvez não queira aprender, enfim, ela não tem essa consciência de que se ela se organizar e que ela aprender a fazer a gestão do tempo dela, que isso daí vai ser benéfico para ela e para quem ela entrega o serviço. Então, sim, eu reforço aqui, empregada doméstica tem muita vontade de aprender. No meu curso eu vejo isso muito de perto, com esse contato que eu tenho com elas, como elas são interessadas, como elas trazem dúvidas para mim, como elas buscam coisas, como elas buscam, sim, informações que venham trazer benefícios para ela. Então, elas vêm buscar de mim muita informação. E quando a gente está nas aulas ao vivo, que são online, elas trazem muitas dúvidas e essa troca de informação, né? Uma pedindo dica para outra, uma trocando ideia com a outra, isso traz um enriquecimento para a comunidade, dessa comunidade que eu chamo ali das minhas alunas, que é muito bacana e que elas realmente estão ali uma ajudando a outra, e isso traz também um vínculo muito legal de troca de informação. Eu tenho um grupo com elas, e nesse grupo, sim, elas trocam bastante mensagem, elas trocam informações, elas mandam mensagens de autoestima. Olha que bacana isso. Então, sim, as empregadas domésticas, elas têm interesse de aprender, elas têm interesse de se capacitar e elas buscam esse ensinamento, esse crescimento cada vez mais. E aí você pode me perguntar, mas Fabi, curso online, como que funciona? Elas se conectam? Como que elas dão conta de fazer o curso online? E dão conta. O meu curso, só para vocês entenderem, ele trabalha, elas têm um módulo por semana, que elas vão assistindo às aulas, e no sábado eu tenho uma aula ao vivo com elas. Então, são 4 sábados que a gente se conecta ao vivo. E elas entram no aplicativo, elas assistem às aulas, elas me mandam dúvida durante a semana e no sábado a gente tem uma classe online, elas se conectam, elas abrem microfone, elas fecham o microfone, elas ligam a câmera, elas desligam a câmera, elas fazem pergunta, tudo muito tranquilo.
No começo, elas ficam até um pouco ansiosas, porque para muitas é a primeira vez com essa experiência. Para falar a verdade, para quase toda a maioria. Mas a partir do momento que elas se entendem ali, que elas entendem que dá para fazer essa comunicação online e que não é difícil e que elas conseguem sim manter ali os microfones fechados, câmera aberta, fecha a câmera, abre câmera, e que se cair a internet ela consegue voltar, é muito tranquilo. E elas saem no final de todo esse processo, elas falam: isso foi mais um aprendizado, isso foi mais um conhecimento que eu levo para minha vida, no sentido de eu saber que eu sou capaz. Então, essas crenças limitantes também, que algumas delas, ou uma grande parte delas, têm do que eu não sou capaz, nossa, isso é muito difícil para mim, isso cai por água abaixo, e elas, sim, descobrem ali que o fazer o curso online, que fazer o curso, tanto durante a semana, elas usando o aplicativo e assistindo às aulas do celular delas, é muito tranquilo, e que no sábado, ou enfim, o dia que é a nossa aula online, que elas estão ali comigo e tranquilamente elas conseguem participar da aula. E isso daqui é muito bacana, porque no começo, quando eu comecei a pensar no curso, eu falei, né, gente, mas como que eu vou fazer esse curso online? Como que eu vou me conectar com elas? Porque existe sim, né, a importância de você trazer elas para a empregada doméstica para perto de você, no sentido dela se conectar com o que você está falando. E eu tive um retorno surpreendente e foi muito além do que eu esperava, essa conexão que eu consegui com elas no online, e que elas trouxeram sim essa conexão de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fácil da gente se comunicar e delas realmente entenderem o que eu estou passando e estarem ali junto comigo e absorvendo todo o conteúdo. E o mais bacana de ser online é que, por curiosidade, essa turma agora, eu tenho alunas do Brasil inteiro, né? Mas uma grande parte das minhas alunas, elas são do estado de São Paulo. E isso está começando a mudar desde esse ano, já começou a ter uma diferença. Eu tô tendo assim alunas do Brasil inteiro. Isso também é muito bacana, porque quando a gente tem a aula ao vivo, essa diversificação, né? Você diversificar aí e você trazer as culturas de cada estado, né, do Nordeste, Norte, do Centro, Sudeste, do Sul, é muito bacana, porque dali elas também se conectam, não só com pessoas de onde elas estão acostumadas, mas com profissionais, com empregadas domésticas do Brasil inteiro. E por incrível que pareça, quando eu volto a falar, esse curso agora, eu tive só 20% das minhas alunas eram de São Paulo, 80% das outras alunas eram de outros estados. Então, isso também foi uma coisa muito legal que trouxe essa oportunidade do curso online de patrões, né, que não estejam em São Paulo, tenham a oportunidade de capacitar aí as suas empregadas domésticas, porque isso traz aí também essa questão de você estar se conectando. E agora a gente fala, né? Nossa, mas a empregada, aí voltando no assunto do online, nossa, mas a empregada doméstica vai conseguir mexer no telefone ali para conseguir fazer essas aulas. Hoje, as empregadas domésticas, mais do que nunca, estão super conectadas, né? Como todos nós tivemos aí que nos adaptar ao mundo online, elas também se adaptaram e se adaptaram muito bem. Então, hoje eu não tenho o menor problema em ter aula online. Essa questão de eu estar próxima delas acontece sempre. Eu não tenho a menor dificuldade, o menor problema em conversar com elas e elas conversarem comigo. E o mais bacana é que traz esse convívio do estar junto, ele continua também no nosso grupo, porque eu tenho um grupo com elas
que a gente vai conversando durante a semana, e, enfim, e que a gente vai trocando essas mensagens, e é legal porque elas estão ali junto comigo e estão sempre próximas, tirando dúvida, e isso tudo online. E quando eu falo que elas são comprometidas, as empregadas domésticas, elas têm ali um interesse no aprender, sábado de manhã, né, elas estão comigo, eu tenho um índice baixíssimo de faltas, elas estão sempre preocupadas em estar ali presente, preocupadas em estar participando. Então, o índice que eu tenho de falta nas aulas ao vivo de sábado são baixíssimas. Então, isso daqui mostra também e só me reforça como elas são comprometidas e como elas estão interessadas em aprender. Então, quando a gente tem essa consciência de que a empregada doméstica, ela tem sim vontade de crescer e vontade de trazer um profissionalismo aí para dentro da sua casa, é isso que eu estou falando. E eu tive nesse curso também uma grata surpresa, nesse curso que acabou agora de abril. Eu tive muitas alunas que estavam entrando que estavam começando no emprego. Então, eram alunas que estavam, algumas começando mesmo, tipo, era o primeiro emprego delas, e elas começando ali a trabalhar, e a patroa já colocou no curso de capacitação, e eu tive, hoje eu vou falar, porque hoje era 6:30 da manhã, eu tive essa patroa me mandando aí uma mensagem, agradecendo, falando como foi importante para a empregada dela, falando como a postura dela já mudou, da empregada já mudou dentro de casa, como a comunicação da empregada com ela já está muito melhor e como ela está muito mais organizada com o planejamento e com a rotina dela dentro de casa. E fora ela, essa foi uma fofa, é a Jo. Eu sabia, né, desde o começo que era o primeiro emprego dela, ela estava começando aí na carreira de empregada doméstica, e ela me agradeceu muito depois nessa última aula que a gente teve, falando como para ela foi importante, e ela com uma gratidão imensa com a patroa dela de ter tido essa oportunidade, de ter tido esse aprendizado, e que ela vai sim, cada vez mais agora, daqui para frente, que ela entendeu a importância do aprender, a importância do crescer, e que ela vai buscar se capacitar com outros cursos, sempre buscando o ensinamento, sempre buscando ali coisas novas para estar aplicando na profissão dela. E eu fico feliz, eu fico realmente muito feliz quando eu tenho esse retorno, quando eu tenho essa relação bacana tanto com a patroa como com a empregada doméstica, e que a gente vê ali a realização de uma busca de uma patroa que traz ali o curso para a empregada doméstica, para ela se capacitar, não só para ela trazer, né, e levar para dentro de casa um serviço de melhor qualidade. E quando eu falo um serviço de melhor qualidade, eu volto a dizer, não é que a empregada entregue um serviço ruim, não é isso. Eu tenho muitas empregadas domésticas que fazem o curso comigo, que são ótimas profissionais e que elas estão ali para aprender a melhorar o processo dentro de casa. Então, é isso que, de repente, a patroa está buscando, e ela ela dá esse curso para a empregada doméstica como um presente, como um agradecimento mesmo do trabalho que ela traz ali, da importância que ela tem, né, dentro de casa, e que ela quer, que a patroa quer que ela se profissionalize, que ela entenda a importância do trabalho dela, e com esse entender da importância do trabalho dela, que ela se valorize, que ela reconheça o quão importante é o trabalho dela para dentro da casa que ela trabalha, né? Então, quando a gente fala assim, que ela vai colocar em prática o que ela está trazendo de novo para a sua, dentro de casa, é quando você também percebe o quão bacana é quando a sua empregada doméstica se capacita no sentido de
aprender, dela tá trazendo realmente um serviço mais cuidadoso, um olhar diferente do que ela tinha antes, porque quando ela entende a importância do trabalho, ela vai sim olhar diferente para uma faxina que ela está fazendo, para os detalhes, ela vai olhar para aquela tomada que de repente você fala, nossa, essa tomada aqui parece que o pó grudou nela, porque de repente ela passou, fez uma faxina mais superficial e esqueceu dos detalhes. E é isso sim, quando eu converso com a sua empregada doméstica e que eu trago para ela a importância dos detalhes, dela ter a consciência de que é o que vai diferenciar ela das outras profissionais, é o capricho, é o comprometimento, é a responsabilidade que ela tem com o serviço dela, ela traz sim, ela traz um serviço diferente aí para dentro da sua casa. E quando eu falo do comprometimento, né, da empregada doméstica em participar do curso e que elas não faltam nas aulas, eu falo isso porque fala, nossa, ela não dá conta do serviço de casa, ela vai dar conta de fazer um curso? Sim, a partir do momento que ela vai entender que com o planejar e o se organizar, ela vai ter tempo para terminar o serviço de casa de uma forma tranquila, entregando um serviço de qualidade e complementando coisas que de repente ela não fazia por falta de tempo, ela vai sim ter tempo de fazer o curso e ela vai pôr em prática esse curso a partir do momento que elas têm a consciência de que isso é um benefício que vai trazer para ela profissionalmente e para ela pessoalmente, para ela como pessoa. Eu tenho a Ana Leia, que era uma outra aluna minha, que ela fez um comentário super bacana e eu quero dividir com você. Na hora que a gente estava finalizando o curso, ela comentou comigo assim, Fabi, eu estou com a minha patroa, né? Ela já tinha me comentado que eles estão mudando para uma casa maior que a que ela trabalha hoje. Então ela falou, Fabi, a minha patroa já falou que quando a gente mudar, ela vai contratar uma outra pessoa, porque a casa é maior, e ela vai contratar uma outra pessoa para me ajudar. Sabe o que ela falou? A Ana Leia virou para mim e falou assim, mas eu já falei para ela, Fabi, que eu quero fazer um teste, porque agora que eu estou mais organizada e que eu tenho tempo para fazer as coisas, que está sobrando tempo para mim, eu acho que eu vou dar conta de fazer o serviço sozinha e que talvez não precise de outra pessoa. Então, olha que bacana o que a Ana Leia comentou comigo. Aqui é que eu quero mostrar para você que quando a profissional, a empregada doméstica se enxerga como uma profissional e que ela tem responsabilidades e que ela está ali para entregar um serviço diferenciado, é esse o comentário. É esse o comentário que eu quero que você escute. Porque quando a gente pensa, né, que você tem aí a sua empregada doméstica, que você tem uma faxineira, que você tem uma pessoa que vai para passar, enfim, quando você tem mais de uma profissional trabalhando dentro da sua casa e que uma delas, né, que é a mensalista, ela entende que a partir do momento que ela se organiza e que ela tem mais tempo para resolver atividades dentro da sua casa que vão te ajudar e que talvez você não precise de outros funcionários para fazer serviços dentro de casa, é isso, é a consciência dela no aprender e no entender a importância dela, da profissão dela dentro de casa, da casa que ela trabalha. Então, aqui fica um aprendizado. Eu queria muito ter compartilhado com você hoje esse comentário dessa minha aluna, da Ana Leia, porque é para você entender que a falta de tempo, ela não é uma falta de tempo, talvez, por excesso de trabalho. É a falta de tempo por falta de organização. Pode ser, não vou falar que todas vão fazer isso, porque é lógico, isso depende do tamanho da casa que a pessoa trabalha, do tamanho que a família que ela atende, né? De quão ela é demandada para aquele serviço.
E sim, em muitas casas eu acredito que precisem de mais de uma pessoa, é lógico que sim, mas eu quero dividir com você que existe uma consciência da profissional de quando ela dá conta e de quando ela não dá conta. A partir do momento que ela se organize, que ela tem essa consciência do quanto ela, até onde ela chega e que ela não vai fazer corpo mole, porque ela vai estar ali sabendo que ela precisa entregar um serviço de qualidade para você, aí sim você vai saber se você precisa de uma outra profissional ou não dentro da sua casa. Então é isso quando eu falo de falta de tempo, é isso. Não porque você não tem o tempo mesmo, mas porque você não tem a organização, o planejamento. E não foi só a Ana Leia, né? A Ana Leia foi que ela fez esse comentário ontem comigo, mas nos outros cursos, no curso também que eu ministrei aí de fevereiro, quantas alunas me reportaram isso? Vocês podem ver aí no Insta, tem vários depoimentos delas falando que como elas se organizando, elas tiveram mais tempo para fazer coisas que elas não faziam antes. Inclusive de tirar a roupa do armário que estava mofado para limpar roupa mofada de armário, arrastar os móveis que elas queriam arrastar e que às vezes na correria não conseguiam, de começar a fazer as organizações dos armários que elas também não tinham tempo para fazer. E a partir do momento que sim, elas têm essa organização, que elas buscam trazer para dentro da sua casa essa organização, esse planejamento, elas acham esse tempo que estava perdido. E é por isso que elas conseguem entregar mais e levar para você aí dentro da sua casa um serviço de melhor qualidade. A partir do momento que elas têm um comprometimento com o aprender e com o se organizar, as coisas começam, sabe quando a roda engrena e aí ela vai girando? E é isso. Então, quando sim, você tem você, patroa, fazendo a gestão correta da sua empregada doméstica, a sua empregada doméstica com essa consciência da importância da profissão dela, é impressionante a diferença que faz de relação dentro de casa. E você ter uma empregada doméstica, que hoje eu tive uma pessoa que comentou comigo, falou, eu troco de marido, mas não troco mais da minha empregada. Então é isso, é você ter ali uma pessoa que realmente você confia, que você tem como seu braço direito dentro de casa e que você sabe que ela vai te entregar um serviço de qualidade. Ana, no curso, como eu comentei aqui, eu tenho um módulo patroa, porque sem a ajuda de vocês e sem essa orientação que eu passo para vocês, a empregada doméstica vai funcionar no sentido de entregar um serviço de qualidade e comprometimento? Até vai, mas quando a patroa ela vai se moldando junto com a empregada doméstica no sentido de saber conversar, de saber quando falar e como dar o feedback negativo, de saber quando elogiar, como elogiar, até o jeito de elogiar, a gente é importante saber, porque nem sempre a gente elogia do jeito certo e a sua empregada doméstica talvez não saiba, não esteja entendendo que você está fazendo um elogio para ela. Então, sim, você ter esse módulo patroa e o módulo empregada doméstica foi quando eu percebi que o resultado que eu tive das duas partes fez total diferença. Nos meus primeiros cursos, eu vou ser bem sincera aqui, eu não tinha o módulo patroa. Eu fazia toda a gestão da empregada doméstica, fazia algumas trocas de mensagem com as patroas, mas não tinha o módulo patroa. E aí eu fui vendo como era diferente o retorno da empregada doméstica para a patroa que punha realmente em prática ali o que eu explicava, o que eu passava de informação, e esse retorno era muito melhor. E aí sim eu incluí esse módulo patroa, porque o resultado, a partir do momento que eu incluí o módulo patroa, o resultado começou a ser incrível das duas partes, tá bom? O módulo patroa é um diferencial, sim. Vamos todo mundo aprender, todo mundo cresce. E não é só um crescimento para você falar com a sua empregada, é um crescimento para tudo, né?
para a gente ter um convívio melhor em casa, um convívio melhor com os nossos amigos, com as nossas famílias. E é isso, é o aprender a se comunicar, é o aprender a conviver com o outro de uma forma empática, de uma forma que todo mundo fique aí feliz e que um entenda o outro, que isso é o mais importante, não é verdade? Pessoal, obrigada pela companhia. Semana que vem a gente volta aí com mais um bate-papo. Um beijo para todos.